Sesc apresenta Sesc Cultura Convida. Em respeito aos protocolos de distanciamento social durante a pandemia, a entrevista a seguir foi gravada por conexão online com a aldeia indígena Boa Esperança, no Espírito Santo, e com a terra guarani em Tanguá, no Rio de Janeiro. Olá a todos os nossos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Sesc Cultura Convida. Hoje, nós temos a honra de estar em diálogo com dois cineastas indígenas do povo guarani para falar sobre o cinema indígena. Eu sou Aline Mosquen, doutoranda em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do Laboratório de Antropologia da Arte, Ritual e Memória, também conhecido como LARME. Hoje, os nossos convidados são Alberto Álvares, cineasta guarani Andeva, morador de Tanguá, no Rio de Janeiro, e diretor dos filmes Guardiões da Memória, Coração da Terra e O Último Sonho. E Wesley Carvalho Silveira, que é cineasta guarani Imbuiá, morador da aldeia Boa Esperança, em Aracruz, no Espírito Santo, e criador do canal Aivu Botiá, no YouTube. Desde já, eu quero agradecer ao Alberto e ao Wesley por terem aceitado meu convite, e eu devo dizer para vocês dois que eu sou uma admiradora do trabalho de vocês, que é muito importante para o cinema. A conversa que eu vou realizar aqui parte de algumas perguntas direcionadas a cada um, mas se vocês quiserem aproveitar para falar sobre algum trecho da fala do outro, fiquem à vontade. Então, vamos conversando. Primeiro eu vou começar com uma pergunta para o Alberto. Reconhecendo o seu trabalho como um dos pioneiros do cinema indígena e sabendo que você iniciou o seu trabalho como ator de cinema, eu queria pedir que você contasse para a gente o que te motivou a se tornar um cineasta, o que te levou a mudar de ator para diretor de cinema. Primeiramente, Yande Carupadi, né? Caro de Wesley, Aleté, Cristina de Chapa. Boa tarde, Aline, né? Eu acho que, primeiramente, agradeço essa oportunidade, né, de poder a gente, para poder conversar também sobre o cinema, né? Quando se fala do cinema indígena, realmente muito poucas pessoas vêm produzindo esse cinema, né? O cinema indígena, né? Mas é isso, a gente vai falar mais depois, assim, sobre o cinema, a questão do cinema indígena, né? Por que o cinema indígena hoje em dia? Em 2008, no qual eu estava morando ainda na aldeia Boa Esperança, né? Que teve um projeto do filme que não é indígena, mas era o projeto para fazer uma ficção sobre a lenda, sobre a mitologia indígena, né? Então, na qual o diretor, a visão do diretor ia contar sobre como surgiu a noite, né, na visão do mundo do tronco tupi-guarani, né, do tronco tupi, na verdade. E aí o local que foi escolhido foi como o diretor é do Espírito Santo, então o local foi escolhido que é norte do estado, onde fica a aldeia, né, e para ser realizado esse projeto de filme e ficção. E aí aconteceu isso, né? Todo mundo queria ser o protagonista do filme, e aí o diretor optou para fazer o teste com o pessoal, né? E aí eu fiquei no final, assim, né, para ser escolhido. E acho que isso foi a primeira vez, assim. Mas o mais legal, assim, desse projeto, assim, porque todas as comunidades se envolveram, né? Desde a figuração, desde as pessoas que faziam comida, desde as pessoas que trabalhavam no set era das comunidades, né? Então, a equipe mesmo era muita pouca gente, assim, então a maioria era comunidade. Quando eu fiz o teste, eu nem sabia como era atuar, né? E eu não tinha nem ideia de como fazer, de como interpretar o papel. Ao mesmo tempo, o diretor foi ensinando a gente como fazer o nosso papel, né? E aí eu tinha interesse também quando
assim, quando não era a minha vez de ficar para frente da câmera, o diretor dava liberdade a gente de olhar, né, como é que estava sendo gravados os personagens. E eu via tudo isso, parecia que não era tão difícil. Eram quadros, como mais eu não entendia quais quadros que as pessoas estavam filmando, né? E o diretor, ao mesmo tempo, dava essa liberdade de a gente olhar essas imagens, como é que a pessoa está atuando, como é que está ficando, né? E aí, depois que terminou esse filme, eu prestei vestibular para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu vim para o Rio, e aí comecei a estudar, mas aí começou a aparecer outros trabalhos, assim, sempre atuando, né? Eu sempre penso, né, por que, né, até hoje, assim, quando o cinema brasileiro ou uma televisão vai à nossa aldeia, ele sempre quer contar da imagem do índio congelado. Ele não quer contar a imagem do índio contemporâneo, de hoje, como é que a gente vive, como é que você ensina aos seus filhos, como é que não ensina você a dançar um tiondaro, ou como é que você ensina a fazer uma mardilha, ou como é que você fala, interpreta esses sonhos. Então, tudo isso, as pessoas não pensam nisso. A pessoa não vê isso. Então, para ele, é importante vender aquela imagem do índio do passado. O índio como se a gente parasse no tempo. Como se a gente não acompanhasse esse mundo moderno. Então, até hoje ainda, as pessoas têm essa visão por causa disso, né? Por quê? O cinema e a televisão, ele reforça muito ainda esse do índio, como se o índio parasse no tempo. E, então, hoje, por exemplo, a gente é lembrado só no mês de abril. Por exemplo, porque um índio tem que andar de cocarzinho, pena na cabeça, tudo pintadinho, e só para turista ver. Mas não, nós Guarani nunca fazemos tanto isso. Nós Guarani, para a gente, a pintura, por exemplo, ela tem o seu significado, tem um símbolo da vida, né? Então, cada pintura tem a sua história, cada imagem. Então, você não precisa se pintar todo para você dizer que quem é você. A sua fala, o seu modo de pensar, o seu modo de entender o mundo, isso é um modo de interpretar o mundo da forma Guarani que diz quem é você. Diz que você é o Guarani. O Guarani me faz de mim, é a minha palavra, a minha fala, a minha reza, o meu canto, o meu saber de interpretar a caminhada, interpretar esse mundo onde eu vivo. Então, acho que tudo isso, eu sou muito contra de as pessoas filmar isso. Então, aí sempre eu penso assim, por que não eu contar a minha própria história? Porque eu digo, não, parece que a gente sempre é feito como se fosse um laboratório, assim, tipo assim, vamos filmar o índio do passado, tipo assim, então. E aí eu penso assim, nós, povos indígenas, ou na verdade nós, Guarani, tem muitas histórias para contar, mas de outro jeito, de outro olhar. E aí, a partir daí, eu comecei a procurar, né? Procurar os parceiros, de que forma que eu posso fazer o filme, de que forma que, na verdade, contar a história do meu próprio povo através da câmera. Então, a partir daí, eu fui procurando, né? E hoje eu agradeço muito assim, o laboratório, também o parceiro do filme etnográfico, que é na Universidade Federal Fluminense, na qual eu faço parte, né? E a UFMG, né? A UFMG que, assim, meio que investiu na minha própria caminhada, assim, né? Então, a gente teve um observatório da educação escolar indígena na UFMG, que era para, tipo assim, trabalhar e ajudar os professores nas escolas, dentro da questão da alfabetização, de como poder trabalhar essa pesquisa. Mas, porém, eu levei assim, esse outro olhar para a coordenação. Aí cheguei e falei para ela na reunião, não, eu quero fazer o filme. Porque já tem muitas pessoas fazendo isso, já tem as pessoas escrevendo isso, já tem pessoas orientando os professores na aldeia. Mas a gente não tem as pessoas que podem capturar uma bela palavra de um mais velhos para poder guardar,
para futuramente. E aí ela começou a fazer uma oficina de montagem. E aí, então eu fui fazendo essas oficinas e aprendendo de como montar o filme, né? Porque o filme tudo é montar. Porque você não tem como dizer assim, eu sei filmar, mas se você não montar, não é um filme. Você apenas é um arquivo bruto que está guardando ali. Hoje, assim, eu consigo, até dormindo, sonhando, eu consigo montar o meu filme, assim. Então, hoje eu sei finalizar, hoje eu sei trabalhar o áudio, hoje eu sei trabalhar as cores, finalizar tudo direitinho o filme. Mas isso leva a longo prazo também, não é de uma hora para outra que eu consegui isso tudo, né? Hoje eu tenho todos os equipamentos que eu pego os equipamentos e vou a campo fazendo os filmes, quando tem os projetos. Eu comecei assim, né? Porque eu sempre teve essa visão de, por que a pessoa só quer contar a imagem do índio romantizado, né? Então eu sou contra isso. Porque parece que pra gente, assim, realmente nós, Guarani, assim, ou talvez nós, povos indígenas em geral, de repente somos afetados por uma doença invisível, assim. Tipo assim, não é da pandemia, mas é uma doença invisível de não a sociedade querer enxergar a gente. Quando você torna ser o caçador da sua própria história, aí é diferente. Aí você muda a visão das pessoas. Então você deixa de ser caça e torna caçador, né? Você começa a caçar através do seu próprio cachorro. Por exemplo, eu sempre falo que a câmera é como se fosse o meu cachorro e hoje eu sou como se fosse o caçador, né? Caçar a história através da câmera, escrever a história através da câmera. Que é outra forma a gente de escrever e ler o mundo e ler o pensamento do nosso próprio povo. Porque, na verdade, assim, acho que nós, Guarani, principalmente, somos um povo da oralidade. Nós não somos um povo de escrever muito. A dizer assim, não, eu vou escrever. Mentira. Hoje eu estou na faculdade, fazendo pós-graduação, mas eu não vou dizer para você, eu vou escrever um livro inteiro. Assim, eu vou mentir. Mesmo que sabendo ler e escrever, eu não sei escrever bem, assim, como as pessoas querem, da forma que querem. Mas se me dá falar assim, Alberto, quero que você faça um filme. Eu faço, até sonhando, vou fazer o filme, porque isso eu sei fazer. Ao contrário do que escrever, assim. Mas eu acho que isso me faz me tornar, né? Para ir atrás da câmera. Assim. Tá bom, obrigada. Uma pergunta agora para o Wesley. Yandecarudio, Wesley, eu quero te perguntar, sabendo que você é uma liderança indígena que se comunica pelo audiovisual, no que você pensou quando você teve a ideia do seu canal no YouTube, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre a criação desse canal? Uhum. Olá, boa tarde. Então, eu vou falar um pouco do canal, né? A minha meta foi de fortalecimento à cultura, de, de poder se fortalecer mais a cada dia, e também de, tipo, se envolver mais também no audiovisual, conheci pessoas também que me ajudaram e muito nessa caminhada, entendeu? Mas a minha meta, assim, é de um dia, é que a nossa vida passa, nós vamos passando, um dia nós vamos envelhecer e novas gerações vão vir, que a internet é uma arma, tipo, eu boto como uma arma muito valiosa, entendeu? Que ele pode atravessar fronteiras, levar aqueles áudios, levar aquelas imagens, levar aquelas fotografias. Quando nós lançamos a Umbotiá, era na minha mente era só de fortalecimento a nós mesmos, dentro assim da cultura mesmo, para as crianças se focarem, assistir, aprender os ensinamentos dos mais velhos, de aprender mesmo, um modo diferente de ensinar, entendeu? Umas crianças que, por exemplo, eu estou aqui no Espírito Santo, Alberto está lá no estado do Rio, com certeza, neste lugar e nessas aldeias Guarani, existe alguns que, de alguma forma, quer aprender o que os mais velhos fazem, o que antigamente, como que a gente tem que
viver, como que a gente tem que se lidar com as coisas da vida. Um dia a gente não vai mais se encontrar mais aqui na Terra, mas quando eu partir, por exemplo, assim, eu já vou ter ciência que eu deixei alguma coisa para fortalecer a minha cultura, através dessas imagens no YouTube que vai ficar, tipo, ali guardado para sempre, para que as novas gerações possam saber que existiam várias pessoas ligadas no mundo do cinema, da fotografia, enfim. O canal Alumboatiá foi algo muito bom para mim, cara, que foi bem visto pelas pessoas que assistiram. O Alumboatiá é mais meio que um meio de contato mesmo através das telinhas. Você sempre fala da importância de passar os saberes para as novas gerações, de ter esse registro. Você pode comentar um pouquinho mais, embora já esteja aí na sua fala, mas você aprofundar um pouquinho mais a questão de transmitir esses saberes aos brancos? A gente prioriza muito a questão do respeito nas comunidades guarani, assim, a gente preserva muito nossos chamões. Vamos supor assim, o vídeo no YouTube, vamos supor, tem um chamões lá falando que aquela palavra que é transmitida pelo chamões não vai servir só a nós indígenas, os guarani, enfim, porque existe várias pessoas, como vamos supor, os juraqueiros, e dali que eles começam a ver o sentido da vida, do modo de ser de um guarani. Aquelas pessoas que nunca viram, nunca ouviram falar assim de um índio, nunca tiveram tipo uma noção como é que é dentro das aldeias, como é que os chamões passam os ensinamentos tipo a mim, aos mais novos, assim, aos jovens. Isso que eu quero passar para os brancos também, que eles possam entender que nas comunidades indígenas existe também muitos saberes que a gente possam distribuir um pouco para os juraqueiros, enfim, que são os brancos. Toda vez que um branco chega, a pergunta assim, você, por ser índio, o que você faz dentro das suas terras? Alguns brancos perguntam muito isso, o que você faz dentro das comunidades? Então, os documentários que eu faço é para mostrar isso, que a gente tem, tipo, a responsabilidade de cuidar das nossas florestas, entendeu? De eles verem que existe alguns jovens lideranças, alguns índios que se focam nessa questão do audiovisual. E um modo de ter mais apoio também, que, tipo, os brancos, tipo, tem mais acesso às coisas. E, tipo, tem alguns brancos que vê a gente pelo lado bom e alguns não. Agora, sobre o último filme do Alberto, o filme Sonho de Fogo. Alberto, eu vi você dizendo algumas vezes que você teve a inspiração desse filme num sonho. E que esse sonho te revelou imagens sobre o que aconteceria com a Terra nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, eu quero te pedir que, se você puder, você fale para a gente sobre, primeiro, a importância da imagem nos sonhos para os Guarani, e sobre como você articula isso com a criação do roteiro dos seus filmes. Eu acho que para fazer um documentário não precisa de roteiro, né? Principalmente eu não tenho ideia do que é roteiro. Igual eu. Porque eu acho que quando se fala do roteiro, para mim é a ficção, né? Porque o documentário você tem que arriscar. Eu penso assim primeiro, todos os filmes que vou fazer, eu penso no título, né? Primeiramente, quais eu quero produzir. Então, em cima desse título eu vou gravando, né? Porque aí eu não preciso sair gravando várias horas e horas. Tipo assim, aí eu já vou montando meio que na câmera mesmo, assim, o que eu quero, por exemplo,
tanto nos Guardiões da Memória, tanto no Último Sonho, assim, o que eu quero trazer, mostrar através do Último Sonho? O que eu quero mostrar através do Sonho de Fogo? Uma vez, assim, eu perguntei para o Tiramões João da Silva, antes de ele ter o seu passamento na Terra, uma vez eu estava na aldeia de Angra do Reis, a gente conversando assim mesmo, um papo indo, assim, hein? De repente eu cheguei a comentar com ele, assim, falar assim, por que a gente sonha, né? Por que sonhar, né? E aí ele falou assim, com simplicidade deles, assim, falou assim, porque todos os mais velhos chamam a gente de neto, né? Então ele falou assim, meu neto, ele falou assim, aquele que não sonha completamente é o fim da alma, né? Tipo assim, então quando você estiver no vivo, você sonha, você precisa sonhar. Então, principalmente nós, Guarani, sabemos muito bem o que é sonhar. Porque, por exemplo, quando vai acontecer algo de importante, primeira coisa você vê no sonho. O sonho do Tiramãe Coelho, principalmente das pessoas sábias, vem diretamente do Nhanderu, né? Então, aí os mais velhos, o que sempre fala? Antes de você ir dormir, ou você precisa perguntar, sempre fala, antes de você deitar e fechar o olho, você sempre tem que pedir ao Nhanderu para que ele te mande um sonho bom, não um sonho ruim. Porque sonho ruim a gente já sabe, né? Então a gente precisa sonhar algo bom. Para você poder caminhar de novo ao amanhecer, né? Ou para você contar o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, quando eu falo muito, né? Eu tenho muito medo do fogo, porque toda vez que eu sonho com fogo, sempre vem a doença, né? Então, tipo, se você sonhar com fogo, é uma coisa que vai acontecer, né? Mas você não sabe. E toda vez que eu sonhava com fogo, assim, sempre às vezes meus filhos adoeciam ou alguns parentes próximos. Um dia desse, depois que eu voltei para casa, eu tive esse sonho, assim, né? Falando, parecia que esse mundo, assim, tipo assim, não era como alguém botasse fogo, né, no capim, mas é a terra que estava se queimando, assim, né? Então, aí, tipo assim, aí quando eu acordei, de repente, assim, eu fiquei assustado. Eu falei assim, putz, o que vai acontecer agora? Coisa boa que não é. E aí eu estava filmando lá em Jaraguá, e aí aconteceu essa questão da pandemia e tudo, ainda não me toquei nisso, né? E aí depois que passou, aí a pandemia começou a pegar com força com as pessoas, assim, derrubando. E aí, tipo assim, eu falei, não, aí depois eu não sei por que eu estava conversando com a minha esposa, falei, caraca, eu me toquei, para isso que eu sonhei isso. Para isso que o Nhanderu mostrou o que estava acontecendo, o que ia acontecer, né? E aí depois eu fui procurando, né? Eu falei assim, pô, isso daí é um filme bom, assim. Mas aí, que tipo de filme? Aonde eu vou filmar, né? Já não podia ir mais filmar em qualquer lugar. Aí que eu lembrei do arquivo que eu tinha, que eu gravei em Paramã. Para isso que então eu tinha que filmar aquilo, eu tinha que ter esse sonho para poder construir essa narrativa. Então é por isso que eu te falei assim, eu não consigo ter esse roteiro, né? Porque se eu tivesse roteiro, pô, esse também não caberia dentro do roteiro. Um sonho não vai dar para você colocar-se dentro do roteiro. Porque a imagem tem o seu poder também de luta, assim, né? Por exemplo, você luta também através da imagem, né? De mostrar isso para as pessoas, para a sociedade entender realmente e que povo você pertence e que língua você fala. E que como você lê esse mundo através da imagem. Qual a maior dificuldade que vocês sentem produzindo cinema independente? E qual a principal diferença entre o cinema guarani e do cinema nacional, na sua opinião? Eu acho que aí tem duas perguntas. Cinema independente, assim, acho que o primeiro que o cinema independente a gente vai produzindo da forma que a gente pensa. Hoje, assim, o cinema ele é sucateado. Mas antes existiam muitos projetos, assim, mas quem pegava esses projetos eram os grandes produtores. Então, nós que fazemos filme independente, então, a dificuldade era maior. Por quê?
a gente não tem grandes projetos assim. Mas mesmo assim a gente fazia um cinema de alta qualidade. Eu chego em uma aldeia, eu não vou com um grande projeto, eu falar assim, eu não tenho tanto valor. Não tem. Eu faço filme porque eu quero, porque eu gosto de fazer. E ao mesmo tempo de pensar também das crianças que virão futuramente e vão ver o que a gente lutou, né? Por que a gente luta através de cinema e através da imagem. Né? Mas quando se fala a questão do cinema nacional, hoje nós, assim, principalmente que eu, Itacumã, mais outros os meninos que estão fazendo filme, a gente está lutando muito para colocar também para a gente ter os nossos produtos certificado brasileiro. Por exemplo, então isso a gente encontra dificuldade até hoje, né, para a gente colocar os nossos filmes para os grandes festivais. O meu sonho é participar Gramados, Festival de Brasília, Berlim, Cannes. Você tem certificado produto brasileiro? Tipo assim, não tem, então você não tem como escrever seu filme. Então, nessa questão, a gente encontra também essa dificuldade de a gente colocar dentro dos grandes festivais, por causa disso. E outra questão, a dificuldade é porque a gente não sabemos escrever os projetos. E as pessoas que sabem escrever o projeto, vamos supor, eu mais um produtor grande ali que já tem uma pessoa preparada para escrever o projeto, e com certeza ele vai ganhando do que eu escrever meu próprio projeto. E outra coisa, muitas das vezes, quando se fala assim, cinema independente também, vamos supor que existem muitos cineastas que fazem o filme, ou até mesmo o Wesley, encontra essa dificuldade. Quando chega um edital para ele, o edital já chega, já falta 2, 3 dias para encerrar, então ele não tem como buscar uma ajuda a escrever isso, para colocar. Enquanto isso, então nessa questão da dificuldade, então a gente também luta muito dentro dos projetos que há um direito ou há um espaço para os cineastas indígenas entrar no meio para esses grandes projetos. Muitas das vezes esses governos, na verdade, não vê essa questão dos dois lados. Então, tipo assim, coloca num bolo só e pronto, como se a gente soubesse escrever o projeto e fazer o filme. Então, primeiro, que a gente não tem esse produtor grande, como o Djuraco ele tem os produtores. Né? Então, dentro da produção, ele já tem tudo. A última pergunta. Como que vocês pensam o cinema indígena no futuro? E qual a expectativa de vocês ao continuar realizando esse trabalho? Qual imagem do povo guarani vocês gostariam de transmitir para as outras pessoas? Cara, acho que é de união, né? De mostrar que os povos guaranis sempre fortalece a questão da união. Que vai haver crianças, mais velhos, tudo ali presente naquele futuro, entendeu? Com mais gerações e muito mais indígenas, muito mais guarani, entendeu? A minha mente é isso, eu vejo o futuro isso, de a família aumentar mais, entendeu? E ter mais gente envolvido no audiovisual, muito mais, entendeu? De atravessar fronteiras, de levar o nosso trabalho, tá ligado? Tipo, da nossa força de vontade mesmo. É isso. Meu olhar é isso no futuro. Ai, cara, é complicado quando se fala do futuro, né? Porque nós guaranis sabemos muito bem que vivemos ontem e hoje, né? E a gente não tem essa perspectiva assim, amanhã eu quero ser isso. Tipo assim, só para você entender esse exemplo, se a gente matar um tatu hoje, a gente come tudo hoje. Porque a gente sabe que amanhã a gente não vai se vai passar ou não. Então você precisa comer aquilo, você precisa alimentar o corpo. Então, a gente sempre conversa muito sobre essa questão do amanhã, por exemplo, dessa forma, né?
para isso que você precisa se manter, ou manter o Nhanderecó através da casa de reza, através dos sábios, assim, né? Por isso que a casa de reza é tão importante quanto a reza tão importante para o nosso mundo. Porque a gente, eu adoraria assim dizer assim, o que eu penso futuramente, o que pode ser futuro. Tipo assim, para mim poderia assim, tipo assim, só uma ideia assim, como o Elis falou, vindo cada vez mais fazendo cinema, de contar o filme, de contar a narrativa, né? De contar belas palavras através dos filmes. Eu gostaria de ver isso, né? Mas eu sempre falo muito, né, que a questão de respeito, né? Eu acho que todos nós, assim, todos os povos sempre pensam muito de cada amanhecer que a pessoa que venha e que queira trabalhar, que queira conhecer, que queira divulgar os trabalhos, que divulga com respeito, né? Com esse pensamento de se colocar no lugar do próprio povo guarani, por exemplo. Eu acho que isso é o mais importante para a gente, né? Porque eu não posso dizer assim, o que eu estou esperando do futuro. Por exemplo, eu não sei. Então, eu posso falar agora para você e, de repente, eu saio ali ou aconteceu alguma coisa, isso acabou. Então, é por isso que a gente vê muito essa questão do sonho, né? A gente pede muito para sonhar. Pede para o Nhanderu, né? Ao dormir, né? Ao você levantar, tomar um chimarrão, ao você fumar um petanguá, você ter essa conexão do pedido do Nhanderu, né? Quando você levantar, a primeira coisa você pede o Nhanderu, porque você acordou de novo, né? Porque tudo isso que você caminha aquele dia, aquele momento de novo. Então, mesmo isso tudo se repete, vai repetindo, né? Então, por exemplo, eu não penso amanhã, eu quero ser um juiz, um advogado, sei lá. Se acontecer isso, acontece. E vai ser bem legal, né? Se acontecer isso. Mas se não acontecer isso também, é importante para mim o que eu faço hoje, neste momento, por exemplo, neste momento, eu estou muito feliz de ver você, ver o Wesley, que é o Neném, né? Pô, um menino que eu dei aula para ele, assim. Então, tipo assim, ele construindo outro caminho de fazer um YouTube, mostrar como é que é esse Nhanderecó do Guarani, né? Então, acho que tudo isso me deixa muito feliz. E eu estou feliz neste momento e talvez não sei amanhã o que pode acontecer. Então, a partir do momento que a gente desliga aqui, cada um vai ter essas conexões diferentes, então a gente não sabe para o amanhã. Mas, assim, meu desejo, assim, que um dia, né, que o nosso cinema seja reconhecido como cinema indígena mesmo. Que não venham outras pessoas contar a nossa própria história. Muitas das vezes as pessoas se confundem. Um diretor que não é indígena vai à nossa aldeia filmar e faz. A pessoa fala que esse é cinema indígena. Não é. Esse é o cinema do branco também, porque o branco tem esse olhar sobre o indígena, porque ele foi lá e fazer o filme sobre o indígena. E ao contrário do que nós que fazemos o filme, isso sim, isso é o cinema indígena, isso é o cinema guarani, porque a gente sabe contar o que é o cinema guarani, a gente sabe interpretar esse mundo, o que é o cinema, o que a gente se coloca através, dentro da palavra ou da fala dos mais velhos, para poder narrar e para poder montar os nossos filmes. Isso é o cinema indígena. Gente, eu só tenho que agradecer a vocês imensamente. Muito obrigada pelas falas. Espero que a gente possa estar junto em breve, assim que tivermos uma solução para esse problema da pandemia que vivemos agora. Muito obrigada. E antes de encerrar, queria saber se alguém tem mais alguma coisa a dizer. Tem mais algum comentário para a gente finalizar? Como diz os carioca, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.